não corro o risco de ter que fazer essa aula de novo. Beleza, então, na aula passada, nós fizemos, né, estudamos as representações da álgebra de Lie de SO2, que é a álgebra de Lie de SO3. A álgebra de Lie de SO2, ela, na verdade, ela dá todas as informações também da de SO3, porque a de SO2, ela tem as representações semi-inteiras e as representações inteiras. A SO3, o SO3 tem as representações são inteiras. Então, vamos trabalhar com a SO2, que já engloba tudo. Lembrando a nossa sigla, que são as representações irredutíveis, são as representações primárias, não tem nenhuma menor dentro dela. Hoje a gente vai fazer a composição, talvez a gente chegue aqui, no momento angular de mecânica quântica. Nas próximas aulas vamos falar sobre o spin isotópico, que é importante tanto nas interações fortes quanto nas fracas, e vamos mostrar num problema simples, né, de física básica, como que o oscilador harmônico bidimensional isotrópico, ele apresenta uma simetria SO2, e a gente pode, na mecânica quântica, tirar o espectro de energia do oscilador harmônico bidimensional, conhecendo as representações de SO2. Então, por teoria de grupo, a gente pode resolver o problema da mecânica quântica sem precisar resolver a equação de Schrödinger, sem precisar calcular a função de onda. Só com a teoria de grupo, a gente vai tirar todas as informações importantes, inclusive calcular, inclusive tirar a própria função de onda, sem precisar resolver uma equação diferencial. Então, nós já tínhamos visto que as representações rota, né? Nós tínhamos feito toda aquela discussão dos operadores escadas superiores, escadas inferiores. A gente viu que qualquer representação ela é caracterizada por um J, que é o inteiro sobre 2, que na verdade é o natural sobre 2, né? 0, meio, 1 e assim vai. Então, nós tínhamos visto que nós temos, né, a nossa álgebra de geradores de SO2 em geral, né, colocada dessa forma, só fazer aqui rapidinho para a gente poder partir daqui. Então, isso aqui é I, JK, JK. A gente via que nós podíamos escolher, então, os vetores, né, de uma dada representação, eles eram classificados pelo J2, então nós tínhamos acabamos vendo que representava os vetores dessa representação por um J psi, né, que depende de J vezes J, e aqui nós repetimos J mais 1, psi. Nós vamos calcular, né, programar, né, as nossas representações, vão ser os vetores de base da representação, são autovetores de J2 e de JZ. JZ é uma mera escolha, podia ser JX, JY, né, ou JZ. E aí, esses objetos estão aqui, né, são os autovalores. O J e o MJ são os autovalores. Então, nós aí tínhamos, né, construímos os operadores J mais e J menos, e vimos que J mais, atuando no estado psi, J e MJ, dá para nós, raiz quadrada, J menos MJ, sobe de uma unidade. O J menos, atuando nesse mesmo vetor, então esses os nossos vetores de base, os nossos psis de base, não são autovetores, nem de J mais nem de J menos, porque eles mudam. E aqui fica. Então, na aula passada, nós usamos, né, esse quadrinho aqui de relações para construir as representações para J igual a zero, era tudo trivial, né? Então J igual a zero é a representação escalar, nada muda, todos os geradores são nulos. A representação esquedorial
J igual a meio, nós construímos, reobtivemos as matrizes de Pauli, e agora vamos construir a representação. Então, para J igual a 1, N igual a 2, J igual a 1, que é a próxima representação. Nessa representação aqui, e a representação onde, por exemplo, a gente vai colocar o foto, oi? A questão do spin, né? Isso. Quer dizer, você está querendo dizer que tem um spin, né? Eu não cheguei no spin, pois é. Estou só colocando assim. Por enquanto, isso é teoria de grupo. Claro que a gente já, alguns já sabem que o spin está aqui. Por enquanto, isso é teoria de grupo. Então, nós não temos nenhuma referência a uma física ainda aí. Agora, o que nós vamos depois mostrar é justamente quando a gente colocar a discussão do momento angular na mecânica quântica, essa álgebra ela vai servir para descrever tanto o momento angular orbital das partículas, quanto o momento angular intrínseco, que é o spin. Então, isso aqui já vai estar dando conta para nós, lá na frente, né? A gente vai falar sobre o que é o spin do elétron, o spin do fóton, o spin dos quarks, né? Então, essas representações, J igual a 0, J igual a meio, J igual a 1, ela vai dar conta do spin. Para nós, vamos depois mostrar isso. Vamos associar isso com o spin, aquilo que representa o spin quântico, ele é esse número J, que aí vai passar a chamar de S, só cada spin, mas é a mesma coisa, o mesmo valor, é o S. E aqui, vezes H cortado. E aqui vão aparecer os geradores dos J's. Quando a gente calcular o Jx, o Jy, o Jz, as matrizes, né? A matriz Jx, a matriz Jy, a matriz Jz, é o que nós estamos fazendo aqui, e nós colocarmos nessa relação, eu vou estar escrevendo o que é o spin quântico. Por enquanto, eu tenho apenas uma álgebra de matrizes, que é uma álgebra S2, eu não dei um significado físico para ela. Em algumas situações, essa álgebra vai ser usada para descrever o momento angular na mecânica quântica. Depois eu vou ter um outro tipo de sistema, um outro problema físico, que vai usar essa mesma álgebra, mas para descrever uma outra grandeza, que é o spin isotópico, está ligado à física nuclear, está ligado à física de interações frágeis. Depois nós vamos pegar, transportar essa mesma realidade aqui para descrever um oscilador harmônico, que é outra coisa. Então, eu tenho três situações completamente diferentes, descritas pelo mesmo objeto, pela mesma aula. Então, nesse sentido, tem uma universalidade. A teoria de grupo, né? O grupo SU2, ele está presente em muitas situações físicas diferentes. Ele pode descrever o momento angular orbital, ele pode descrever o momento angular intrínseco, ele pode descrever uma coisa que nós vamos aprender chamada spin isotópico, que está relacionado com a propriedade de ser próton ou de ser nêutron na física nuclear, ou está relacionado com a propriedade de ser elétron ou de ser neutrino na física de interações fracas. Vamos descrever o oscilador harmônico bidimensional, que é uma partícula no plano sujeita a um potencial restaurador, e ela também vai apresentar essa simetria. Então, a mesma álgebra, então isso aqui é matemática, não tem nenhuma constante física que me diga que tipo de física eu estou fazendo, não tem nenhum parâmetro físico que me diga o que é isso. Isso aqui é um problema matemático, tá? Ele é neutro, sem constante, sem nenhuma referência a uma escala, né, que me define um problema físico. Então, nós estamos fazendo estudo matemático. Depois nós vamos começar a colocar. Então, como você falou, daqui a pouco a gente vai ver que esse J igual a 0, J igual a meio, J igual a 1, pode estar representando o spin da partícula. Aí o que você queria colocar a partir disso agora? O que eu te pergunto é o seguinte, eu entendo que o Newton, ele descobriu a massa, e daí colocou as leis de Newton. Vamos dizer, a gente aqui, o Goldsmith, descobriram o spin na experiência, e a gente está querendo botar uma equação do spin. Agora, essa equação do spin, vamos dizer, ela aparece em diferentes situações, por exemplo, no grupo S2, no grupo de Lorentz. Como é que, vamos dizer, ela aparece via teoria de grupo, mas, digamos, tem assim uma situação que a gente pode dizer... Mais fundamental? Você escreveu aquela fórmula ali, você diria, vamos dizer, você diria para o Newton, olha, agora o Newton foi lá e fez a segunda lei de Newton. Você está querendo fazer uma lei do spin, e você está buscando teoria de grupo. Daí a pergunta que vem para a gente, você está usando o grupo S2 para descobrir o spin, ou você vai usar o grupo de Lorentz? Numa primeira abordagem, a gente chega do grupo mais simples, que já me revela o conteúdo do spin, é o grupo S2, mas isso já é vamos dizer assim, isso não é a questão toda, isso aí é como se fosse a pontinha do rabinho do gato. O gato todo
vai ser o grupo de Lorentz. A gente vai procurar, a gente vai ver que o spin ele encontra a sua, vamos dizer, magnitude plena no grupo de Lorentz. Isso que nós estamos vendo aí, é apenas uma, vamos dizer assim, um resíduo daquilo que é o spin. Na verdade, né? O spin, vamos colocar assim, ele seria um conceito bem assim, inerente ao espaço de Minkowski, a relatividade. Essa é a versão não relativista do spin. Então, é a mesma coisa, a gente começa a lei de Newton, a gente define o momento, por exemplo, então esse momento linear é NV, na mecânica clássica. Quando nós passamos para o regime newtoniano, eu continuo tendo momento, o regime einsteiniano, né, para a relatividade especial, só que o momento não é mais NV, ele tem um fator corrigido, é o NV, é o fator gama. Então, é sempre o mesmo momento, mas foi corrigido agora, porque eu estou dando uma abordagem relativística ao momento. A mesma coisa aqui. O spin, uma primeira abordagem, isso aqui seria, vamos dizer assim, a versão newtoniana do spin. Depois eu vou passar para a versão relativista do spin, que foi o que Dirac fez. Na verdade, quando se escreveu a equação de Schrödinger e se colocou o spin na equação de Schrödinger, quando Pauli coloca o spin do elétron na equação de Schrödinger, ele está baseando, porque a equação de Schrödinger é newtoniana, de uma certa maneira, ela não é relativista. Ela é quântica, mas ela não é relativista. Então, ela está no domínio newtoniano, está no domínio newtoniano-quântico, no domínio galileano. Aí você coloca o spin. Então, você está dando uma abordagem não relativista para o spin. Todo o barato da equação de Dirac foi que Dirac conseguiu, finalmente, dar uma abordagem relativista para o spin. A primeira abordagem relativista para o spin foi a equação de Dirac. Então, é o mesmo problema que eu estou colocando aqui. O spin aparece aonde? O spin, vamos dizer assim, da maneira mais natural dele, ele está dentro da relatividade. Mas eu já vejo o spin na mecânica newtoniana. É a mesma coisa, a gente primeiro vê a mecânica newtoniana, depois é que a gente consegue ver a relatividade. Então, se a gente já nascesse num mundo de altas velocidades, a gente nem veria Newton, a gente iria direto para a relatividade especial. Mas o nosso mundo não é relativista, então a gente descobre pelas nossas experiências vizinhas, né, pelas nossas experiências sensoriais. Então, eu estou num mundo de baixas velocidades, eu vou descobrir a física pelas baixas velocidades. Depois eu vejo que essa física de baixas velocidades é o limite de uma física mais plena, de altas velocidades. A mesma coisa o spin. Eu descubro o spin, quer dizer, o Goldsmith e o Uhlenbeck descobriram o spin no mundo não relativista, mas depois Dirac falou, não, isso é só uma parte. Isso tem uma coisa mais completa, uma descrição mais completa do spin que está na relatividade especial. Agora, a teoria de grupo, vamos dizer, ela trabalha muito com rotação, né? E vamos dizer, o spin aparece como uma resposta a essa rotação. Exatamente. Daí a gente pergunta, então por isso que você diria para o Newton, vamos buscar o spin na rotação. Na rotação. Na rotação do espaço tridimensional, rotação espacial, meramente espacial. Agora, vamos dizer, qualquer grupo daria, qualquer rotação, vamos dizer, daria o spin é só do S2 e do grupo de Lorentz? Não, qualquer grupo de rotação, se você tiver, por exemplo, se o mundo tivesse 6 dimensões, uma dimensão temporal e 5 dimensões espaciais. Imagina você ter um mundo que tem T, X, Y, Z, W e S. Tem 5 coordenadas espaciais e uma coordenada temporal. Você, desse mundo de 5 dimensões, você pode compreender o que é o spin. Você tem um análogo do spin, esse mesmo spin que nós estamos estudando para SO3, a gente poderia estar estudando no mundo de mais altas dimensões. Só que o spin, nós vamos fazer isso, não daqui a algumas, provavelmente na aula 16, provavelmente na aula 18 ou 19, a gente vai estar estudando o grupo SO4. Então a gente vai ver como é que fica o spin no mundo em que eu tenha 4 dimensões espaciais. Então eu pensaria, vamos imaginar que eu tenho um mundo de 5 dimensões, né? T, X, Y, Z, 4 coordenadas espaciais. Então aqui eu vou fazer rotações ortogonais, eu vou estudar rotações nesse espaço quadridimensional. Então eu vou chegar ao grupo SO4. Eu vou trabalhar com matrizes 4x4 ortogonais com determinante 1. E aí aqui dentro desse grupo eu vou rever o meu conceito de spin. Só que nesse grupo nós vamos ver, o spin ele não é dado por um número J. Eu não posso designar o que é o spin de um objeto no mundo quadridimensional por um único J. A gente vai ver que o que é o spin, na verdade, é uma coleção de 2 valores. Eu preciso dar um J1 e um J2. Onde?
Esse J1 é exatamente aquele, é zero, é inteiro ou semi-inteiro, e o J2 também é inteiro ou semi-inteiro. Então, em SO4, a minha partícula ela tem spin, por exemplo, meio zero. Ou ela pode ter spin 1, 5 meio, não importa. Vai ser cada conjunto cada par de valores de J designa um spin. Então, a gente pode levar essa discussão mais à frente, né? Se eu estivesse num espaço com 6 dimensões espaciais, estivesse falando de um grupo SO6, então aí o meu spin, a gente teria um conjunto de 3 números na mesma forma. Então o conceito de spin ele pode ser generalizado para outros espaços. Um SO2. O SO2 nós já vimos aqui fartamente aqui no grupo. O SO2, a rotação, o SO2 ele só tem um gerador, né? Na verdade é o grupo 1. Então aquilo que seria, o que é o spin do SO2, ele não tem uma álgebra desse tipo. Então para nós, né, o que é o spin do SO2, ele pode ser qualquer contínuo, ele pode ser qualquer real. Nós não temos uma álgebra para SO2, SO2 só tem um gerador. Ele comuta com ele mesmo. Então, aquilo que a gente chamava de grupo abeliano. Então, por ser um grupo abeliano, ele não tem uma quantização daquilo que é o spin é contínuo. Seria a discussão. Então, a partir do SO3, que é o SO2, que o SO2 é o 1. O 1 é simplesmente é uma coisa 1 por 1. Então, ele comuta com ele mesmo. Ele não tem uma álgebra que vai me obrigar a ter escadas e chegar a valores discretizados para o J. O J é contínuo. Então, a partir do grupo SO3, eu já tenho spin quantizado. O spin só pode ter valores especiais. Então, a gente pode generalizar o conceito de spin para outras dimensões. Só que não é o mesmo spin que está aqui. É um conjunto de spins que vai dar o que é o spin da partícula. Certo? Então, vamos construir para nós agora a representação J igual a 1. Então, como a gente já está discutindo agora, falando essas coisas, quer dizer, na verdade, a gente vai estar discutindo agora o setor J igual a 1 e o setor do fóton. O fóton tem spin 1. Então, quando a gente for descrever o fóton, é um objeto de spin 1, a gente vai estar precisando dessa representação de SO3. O J igual a meio é a representação de spin meio. Então, a gente vai estar colocando ali o elétron, vai estar colocando o pósitron, vai estar colocando os neutrinos, vai estar colocando os quarks. Todos esses objetos que têm spin meio. Aqui vamos estar colocando todos os objetos que têm spin. O fóton, o Z0 das interações fracas, o W+, o W- também das interações fracas, são bósons com spin 1. Os gluons da PCD, os objetos que fazem a ligação de cor entre os quarks na PCD também têm spin 1. Então essa representação aqui é a representação, vamos dizer assim, dos bósons vetoriais. Professor, ali no J em cima, botou o N, só pode ser um número natural, não pode ser. O N a gente mostrou na aula passada que o N ele conta o número de degraus da escada que a gente desce do maior valor para o menor valor. Lembra que aquele N foi contado? Quantos passos, deu N passos para sair do. Nós mostramos pela nossa aula, pela nossa construção lógica, nós mostramos que o valor mais alto do MJ, com uma certa representação, acho que a gente chamava de psi, e o valor mais baixo era justamente o menos que se nós mostramos esse valor aqui, o valor mais baixo tem que ser o oposto do valor mais alto. E aí a gente viu que com o operador J-, eu podia ir descendo daqui até chegar aqui. Então, como eu vou descendo um degrau, 2 degraus, eu vou descer sempre o número inteiro de degraus. E aí dava que 2 psi era N. E psi era N sobre 2. Aí a gente passou a chamar o psi de J. Lembrei, né? Está lembrado? Não estudou isso essa semana, não? Então tem que estudar. Deixa eu formular, não, senão você vai acabar fazendo sempre as mesmas perguntas. As respostas não vão ser sempre as mesmas, mas as perguntas são sempre as mesmas. Então, vamos lá, bósons vetoriais, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente fez na outra vez? Primeiro, já sei, se o J é 1, o MJ ele varia desde o valor máximo de J, que é 1, até o valor mínimo de J, que é menos 1. Então, eu tenho 3 possíveis valores por MJ. Então, eu vou ter, representam por essa. Então, nós vamos ter 3 possíveis valores. Então, vamos dizer, o valor MJ igual a 1, vamos associar. E esse vetor 1, 0, 0, nós vamos associar ao psi J igual a 1 e MJ igual a mais 1.
Vamos pegar o vetor 0, 1, 0. Vamos associar ao psi J igual a 1, mj igual a 0. E vamos pegar o vetor 0, 0, 1. E vamos associar ao psi 1, menos 1. Então eu tenho 3 vetores de base. E aí eu sei a ação do JZ em cima de cada um deles. JZ atuando em cima desse, me dá 1. JZ atuando em cima desse, me dá 0. E JZ atuando em cima desse, me dá menos 1. Eu já sei quem é o JZ. Já fica claro para mim, dessa escolha de base, que o JZ vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. No JZ, a gente coloca na diagonal sempre os valores do MJ, porque o JZ, eu estou numa base de alto valor, de alto vetores, então a matriz é automaticamente diagonal. Então, se eu aplicar JZ em cima de 1, 0, 0, eu ganho 1 vezes 1, 0, 0. Se eu aplicar o JZ em cima do 0, 1, 0, eu ganho 0 vezes 0, 0. E se eu aplicar o JZ em cima do 0, 0, 1, que é esse terceiro alto vetor, eu vou ter menos 1 vezes 0. Então, essa representação aqui reproduz exatamente essa expressão. Então, a gente já entende que sempre que a gente pegar o JZ, já fica claro que eu simplesmente colocar na diagonal, em ordem decrescente, os valores de MJ. A outra vez era mais meio e menos meio. Dessa vez é 1, 0, menos 1. Por conta disso aqui e daquilo ali. Nossa questão, então, agora era pegar o J+. Então, eu sei que o J+, atuando em cima de 1, 0, 0, é esse cara aqui, o J+, atuando em cima do psi 1 mais 1, por aqui dá 0. J mais, vai pegar J menos MJ, 1 menos 1 dá 0. Então, J mais atuando em cima desse objeto dá 0. Nós já sabemos por quê. Porque o que o J mais faz? Ele cresce o MJ de uma unidade. Como esse cara aqui já é o máximo MJ, ele não tem mais para onde crescer. Então, a gente tinha adotado que esse operador, sempre que atuar com MJ máximo, ele não pode levantar, porque não tem mais lugar para onde ele vai. Ele está no limite máximo, então está sempre 0. Agora, se o J+, então essa relação aqui está me dizendo que J+, atuando em 1, 0, 0, dá 0. Isso aqui é a representação em base canônica, isso aqui é a representação que a gente usa em termos dos números, dos valores de J e MJ, e a gente faz essa associação. Na álgebra linear a gente associa um objeto a um vetor de base, que é a chamada base canônica. Depois, então, eu sei que o J+, ele vai atuar no psi 1, 0. E aí eu sei que ele vai crescer, ele vai levar esse 0 para 1, então ele vai me trazer esse vetor para esse vetor, usando aquela relação. J menos MJ dá 1. J mais MJ mais 1 vai dar 2. Então aqui vai dar um raiz de 2, psi 1 mais 1. Então isso significa que o J+, atuando em 0, 1, 0, é esse objeto aqui, né? Ele vai dar raiz de 2, 1, 0, 0, que é esse vetor aqui. Aí agora a mesma coisa, o J+, vai atuar no psi 0, menos 1. Então ele vai levantar de uma unidade, usando aqui também. Então J menos MJ vai dar 2. J mais MJ mais 1 dá 1. Então vai ficar de novo raiz de 2. Só que levantando o MJ de uma unidade. Então vai aparecer aqui um psi de 1. Vou pegar até errado. Aqui é psi, perdão, hein? Aqui é 1 menos 1. Então vai aparecer o J é sempre 1, 0. Ou seja, então é isso que interessa para nós. Essa relação aqui, essa relação aqui, que a gente sempre olha para a base canônica. E aí agora a gente tem o J+, atuando em 0, 0, 1, dá para nós raiz de 2, 0, 1, 0. Então, sabendo essas três relações agora, eu preciso montar
a representação matricial do J+. Então, o JZ nós já sabemos, posso apagar. Eu preciso do J mais e do J menos para poder construir o JX e o JX. Então, eu sei que o J mais é uma matriz 3×3. Então, ele vai ser A, B, C, alfa, beta, gama, x, y, não conheço nada. Mas eu sei, então, que essa matriz aqui, atuando em 1, 0, 0, dá 0. Vamos botar aqui, montar o sistema. Vai atuar em 1, 0, 0. Vai dar 0. Então, isso vai me mostrar que A é igual a 0. Quando eu atuar com isso aqui, vai me mostrar que o alfa é igual a 0. E quando eu atuar com isso aqui, vai me dar que x é igual a 0. Então, eu já sei que o alfa e o A é 0 por causa dessa relação. Quando eu fizer esse produto, isso aqui vai dar só um A, então A é igual a 0. Quando eu fizer esse produto, vai dar um alfa. Aqui embaixo, alfa é igual a 0. Quando eu fizer esse produto aqui, vai dar um x aqui igual a 0. Então, toda essa coluna é 0, por causa dessa relação aqui. Então, já sei que a primeira coluna é 0. Agora eu vou atuar no 0, 1, 0. E isso aqui vai me dar 1, 0, 0. Então, isso aqui vai me dizer B é igual a 0. Quando eu fizer B é igual a 0, beta é igual a 0. Quando eu fizer isso aqui, né, com esse cara aqui, vai me dar beta. Beta é igual a 1, então. Isso, vai me dar essa relaçãozinha aqui, vai me dar beta. Beta é igual a 1. Quando eu fizer isso aqui, desculpa, é isso aqui. Primeira linha, com esse cara aqui, dá B. Eu estava errando a multiplicação matricial, me desculpem, tá? Isso aqui, vezes isso aqui, dá B. Então, B é igual a 1. Aí eu vou pegar esse cara aqui, vezes esse aqui, dá beta. Beta igual a 0. Não, 1 não, dá raiz de 2, né? Perdão, raiz de 2. Esqueci de botar o raiz de 2 aqui. Essa relação que eu estou usando. Então, né? Então, o J mais atuando nesse carinha aqui, nesse carinha aqui. Então, vou fazer, então, eu tinha assim, só para voltar. Eu tinha aqui. Quando eu fazia esse produto aqui, ficava, ó, então, assim, na verdade, esse raiz de 2 mora aqui dentro, né? Então, fazendo esse produto, dá B igual a raiz de 2. Aí, aqui era alfa, que era o beta. Aí, quando eu fizer isso aqui, vezes isso aqui, dá beta. Então, beta igual a 0. Quando eu fizer isso aqui, vezes isso aqui, dá Z. Então, Z igual a 0. Então, sobraram agora esses três aqui. Agora eu vou usar a terceira relação, que é 0, 0, 1. Terceira relação. 0, 0, 1. Isso dá raiz de 2 vezes 0, 1, 0. Então, 0, raiz de 2, 0. Então, vamos lá. Fazendo isso aqui, ó, dá C. C igual a 0. Fazendo isso aqui, dá gama. Então, gama igual a raiz de 2. Fazendo isso aqui, dá 0 igual a 0. Isso, né? Então, não fixei nada aqui. Vou esse cara aqui. Isso. Já tinha isso igual a 0. 0, y0 igual a 0, né? Então, eu deveria ter esse cara aqui, eu deveria ter fixado esse cara. Perdão um instantinho, só vou. Eu acho que esse aqui eu esqueci de colocar igual a 0. Se eu voltar aqui, o caso era meio. Oi? Acho que na outra parte que fez com o Y que era 0, não usei igual a 0. Ah, o Y era 0, né? Perdão, o Y já era 0 para nós, né? E aí tinha um C, então tá certo. Desculpa. Então, aí eu trouxe isso aqui para cá, então C igual a 0. Então, tá aí. Então, nós fixamos essa matriz J+. Porque isso aqui tem fixado, não pode sobrar nada indeterminado. Então, J+ ficou com essa aparência, deixa eu apagar aqui. Então, J+ ficou assim. 0, 0. Fila aí para mim, por favor, né? 0, raiz de 2. Raiz de 2 é 6. Raiz de 2 é 6. 0, raiz de 2 é 0. 0, 0, raiz de 2. Isso. E aqui 0, 0, 0. Foi isso? Sim. Então, tá, J+. J-
Posso fazer, mas não precisa. O que nós sabemos? Que J menos é J mais Lager. Então, é só tirar o conjugado hermitiano, ou seja, transpor e tirar o complexo conjugado. O complexo conjugado, isso aqui tudo é real, é só transpor. Então, porque a matriz aqui é real. Então, isso aqui é o transpor, eu vou ter essa primeira coluna, vai ficar a primeira linha. Essa segunda coluna vai ficar a segunda linha. E a terceira coluna vai ficar a terceira coluna. Ah, então essas são as matrizes J mais e J menos. Então eu já sei JZ. Agora eu já sei J mais, já sei J menos. Então eu sei JX. JX é J mais J menos sobre 2. Certo? Então, quando eu somar J mais com J menos, vai ficar 0 raiz de 2, 0. Vai ficar raiz de 2, 0 raiz de 2. E 0 raiz de 2, 0. Isso não quer, né? E o J aí de novo, já fazer, só vocês podem fazer aí, é J mais, menos J menos sobre 2i. J mais menos J menos sobre 2i. Aí vocês tirem, por favor, o Ji. Bom, com isso, eu conheço os J's. Então, isso diz para mim que a matriz que faz a rotação, que representa as rotações nessa base, né, nesse espaço tridimensional, eu posso escrever essa matriz aqui dessa forma, né? Ela vai ser exponencial I delta, aí aqui a gente pega o vetor N chapéu, escalar sigma, esse aqui é o escalar J, né? Então, essa é a matriz que representa as rotações desse espaço. Tá? Então, nesse espaço aí, então, se eu quiser, deixa eu apagar isso aqui, se eu quiser uma rotação genérica, né, em cima, depois então nós vamos ver que esse psi JNJ, ele vai estar descrevendo aquilo que a gente chama em mecânica quântica de função de onda do fóton, vai estar descrevendo o estado de spin do fóton. O meu fóton, ele tem spin mais 1, projeção, spin 1 e projeção de spin mais 1, 0 menos 1. Então, esse psi, ele vai ter um significado depois. Aqui, ele simplesmente é um vetor de uma base. Na mecânica quântica, a gente usa esse psi para descrever o estado de spin, por exemplo, do fóton. E aí a pergunta é, se eu faço, né, se eu tenho uma representação, um estado de spin do fóton, eu faço uma rotação, como é que o objeto, né, a função que descreve o fóton se comporta? Então é só tirar daqui. Então suponhamos que eu faço uma rotação, né, em torno do eixo do x, por exemplo. Então, se eu fizer uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo do x, é só colocar aqui no N chapéu, né, que é o versor que representa a direção x, é 1, 0, 0. E coloco aqui o jx. Eu posso deixar como exercício para vocês, né? Seria, que é um exercício um pouquinho menos trivial, seria calcular a forma explícita de R, uma tarefa aí para vocês. No caso, a matriz, no caso de uma rotação de um ângulo θ em torno da direção N chapéu. O chapéu tem que ser sempre normalizado, é um versor, portanto é um vetor unitário. Então, por exemplo, 1 sobre raiz de 2, 1
Então, por exemplo, então eu vou estar fazendo o seguinte, eu estaria nessa nossa representação, se isso aqui é o eixo dos x, né? Isso aqui é o eixo dos y, vamos dizer assim, isso aqui é o eixo dos ex, significa que eu estou pegando o vetor x igual a 1, y igual a menos 1, estou pegando esse vetor aqui. Eu vou fazer uma rotação em torno desse vetor. Né? Então, esse vetor aqui, vou fazer uma rotação em torno desse vetor. Vai ser uma rotação tridimensional. Então, é só colocar, dado o vetor, ele está em forma unitária, né? Dado o vetor e dado o ângulo de rotação, é só colocar aqui nessa expressão. E aí faz esse cálculo, tá bom? Então, vamos ver se vocês conseguem fazer pintar na semana que vem essa matriz feita. Todas as só calcular essa que dá para algumas seno, cosseno, coisas. Então, só uma tarefinha de exercício. Agora, como é que você fica o spin? Ele entra como uma reação à rotação? É uma resposta à rotação. Quer dizer, se você faz, quer dizer, é tal que se um observador está no sistema de eixos, ou outro observador, quer dizer, um outro observador está no outro sistema de eixos, eles não vão ver a mesma configuração de spin. Eles vão ver esses dois objetos com configurações distintas. Então, isso mostra que, se você faz uma rotação, você afeta a tua medida do spin. Você está vendo uma outra configuração. Então, a representação que se dá é menos abstrata, uma representação mais concreta, é botar uma flechinha para dizer que o spin está para cima, o spin é zero, o spin está para baixo. Mas é só uma representação pictórica. Na verdade, isso mostra que existe uma grandeza intrínseca. Como é que ninguém se preocupa em colocar uma flechinha para a carga, né? A carga pode ser mais, pode ser menos, mas a gente coloca um sinal mais ou menos. Mesma coisa, o spin, eu boto uma flechinha só porque tem um sentido vetorial, mas no fundo, o que é a carga? Como é que a gente aceita a carga elétrica? A gente estuda a lei de Coulomb, uma pessoa lá, existem cargas positivas, cargas negativas, tem uma lei de força entre elas. Como é que a gente absorve a carga? Como é que a gente absorve a massa? Toda partícula intrinsecamente tem uma massa. Toda partícula tem uma carga, pode ser até zero, não importa. Bom dia. Uma carga pode ser zero, pode ser positiva, pode ser negativa. Como é que como é que eu aceito o spin? Quando eu digo que um objeto tem spin, ele tem um atributo zero. Não é massa, não é carga elétrica. Como é que uma partícula, quer dizer, eu vejo o spin pela rotação, eu não vejo a carga pela rotação. Como é que nós vemos a carga de uma partícula? Se você faz uma mudança de referencial, se você roda pelos eixos, roda de cabeça para baixo, a partícula continua com se ela é negativa, ela continua negativa. Quando eu rodo os meus eixos, a carga não muda de menos para mais. Não mexo absolutamente no valor da carga. Quando eu rodo os meus eixos, não mexo absolutamente no valor da massa. Quando eu rodo os meus eixos, eu mexo no spin. O spin reage a uma rotação. Como é que a gente descobre isso? Isso nasceu assim da natureza? Não, claro, o Uhlenbeck e Goldsmith, eles mostraram que as partículas intrinsecamente, ela tem uma grandeza que as orienta externamente. O spin, ele na verdade não sente o eixo. Ele não sente o eixo x, y, z. Ele sente um campo magnético. Mas o campo magnético é um vetor. Então, se a gente bota um vetor no espaço, tem um espaço, tem um campo magnético, tem um solenoide que me bota um campo magnético aqui para cima, se eu colocar um objeto aqui que tem um spin, esse spin ele vai interagir com esse campo magnético. Esse spin é se alinhar no campo magnético. Então, a partícula ela tem uma propriedade interna que faz com que ela responda ao campo magnético. A experiência de Uhlenbeck e Goldsmith, eles não descobriram o spin porque eles rodaram em um eixo. Eles descobriram o spin porque eles fizeram feixes de partículas ionizadas passarem por um campo magnético. E aí ele viu que essas partículas elas se dividiam em grupos de acordo com alguma coisa que elas tinham, não era carga. Todas tinham a mesma carga. Era o spin. Então, o spin é uma propriedade intrínseca que a partícula tem, que muitas vezes a gente gosta de dizer, é uma rodopia, ou é um giro interno. Nenhuma partícula gira em torno de si mesma. Assim, a partícula não é a Terra, né? A gente associa, quer dizer, dentro da mecânica clássica, a noção de spin é
é um momento angular intrínseco, quer dizer, é um objeto que gira em torno de um próprio eixo. Ele não está girando em torno de um eixo externo, ele está girando em torno de si próprio. Esse é o conceito, vamos dizer, clássico de spin. E aí a gente tenta jogar isso para, quando vai entender o spin quântico, né, o spin das partículas, pensando que o elétron tem um girozinho, e que aí ele tem esse spin. Não tem nada a ver. O spin é uma propriedade intrínseca como a massa. A partícula, o que ela faz? Ela gira, ela dança balé, o que ela faz para ter massa? Ninguém faz nada, não tem nada. Inventou que ela gira para ter spin. O que a partícula faz para ter carga elétrica? O que ela faz? Ela dança, ela canta. Por que o spin tem que rodar? Ninguém inventou isso, né? É a nossa visão clássica. A gente quer transportar para o mundo, né? Que é o outro mundo, essa noção. Claro, a mecânica clássica tem uma noção de spin, que é o momento angular intrínseco, mas não tem um elétron girando loucamente em torno de si próprio para poder produzir o spin, botar aquela flechinha para cima lá nos orbitais atômicos. Aquilo é uma propriedade intrínseca. Da mesma forma que o elétron tem a carga, ele tem spin. Qual é a origem da carga? Alguém já se perguntou de onde vem a carga? Por que o elétron tem carga? Por que ele tem massa, a gente já tem entende hoje. Mecanismo de Higgs. O modelo padrão, ele conta uma historinha para nós. A origem da massa do elétron é essa. Mas o modelo padrão, ele não conta para nós, de uma forma clara, qual é a origem da carga do elétron. Então, as partículas aparecem para nós com carga, e a gente assumiu esse conceito, que o professor diz, a gente vem com esse conceito, né? Carga positiva, carga negativa, carga positiva. Lê lá no ensino médio, colocam isso na cabeça da gente e a gente vai repetindo isso. Mas em que momento, né, a gente se pergunta qual é a origem da carga? A partícula tem carga, como é que a gente vê essa carga? A carga é uma resposta para o campo elétrico. O spin é uma resposta ao campo magnético. Então, uma partícula, ela se orienta de acordo com o spin. A carga, ela responde imediatamente ao campo elétrico com força de Coulomb, Q vezes M. A fenomenologia nos indicou isso. Mas o spin, ele responde imediatamente ao campo magnético. Classicamente, se uma partícula tem spin, na verdade, ela tem momento magnético. Então, quando você coloca um campo magnético externo, o momento magnético, ele sofre um torque. O campo magnético externo, ele produz um torque no momento magnético da partícula, que é isso aqui, é M vetorial V. O momento magnético da partícula está ligado ao seu spin, ele sofre um torque sob a ação de um campo magnético externo. Então, o momento magnético, quer dizer, o spin que está ligado ao momento magnético, ele é uma resposta ao campo magnético. Então, dessa maneira, eu começo a ver que o spin ele tem um sentido de orientação. E aí a gente acaba descobrindo, quer dizer, na alvorada da mecânica quântica, acabou se descobrindo que o tratamento do spin, ele podia ser perfeitamente enquadrado dentro da simetria SO2. Então, a simetria SO2, ela responde pelo spin, porque o spin é uma propriedade intrínseca de orientação interna da partícula. Na verdade, o spin, a melhor coisa que a gente poderia dizer da partícula é, da mesma forma que uma partícula tem carga elétrica, pode ser até zero, né? Mas uma partícula tem sempre uma carga elétrica bem definida, ou é positiva ou negativa ou zero. Essa carga elétrica, ela dá uma propriedade intrínseca da partícula, a propriedade de eletricidade. As partículas que têm spin,